Você já ouviu falar que autistas têm um déficit de comunicação social e dificuldades com teoria da mente, e que isso explica as dificuldades interpessoais que eles experimentam? Mas você sabia que esse é um dos grandes mitos sobre o autismo? Hoje eu quero conversar com vocês sobre essa questão. Mas antes disso, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Tatiana Perecim, sou criadora da Mapa TEA-TDAH, a metodologia de atendimento a adultos TEA-TDAH. Eu sou psicóloga, sou especialista em psicologia clínica e análise do comportamento e sou autista diagnosticada depois de adulta. Então, vamos lá? Quando a gente fala das dificuldades de comunicação social e de que os autistas teriam um déficit de comunicação social, isso é uma forma de raciocínio sobre o autismo que vem do modelo médico de entendimento dessa condição. Quando a gente pensava no autismo apenas como uma doença, ou um transtorno, ou um déficit, né, uma deficiência, no sentido de como se estivesse faltando alguma coisa na cabeça dos autistas que causasse esses efeitos. Porém, essa é uma descrição do autismo que hoje em dia a gente sabe que está muito imprecisa. E uma das primeiras colaborações para a gente perceber isso foi o trabalho realizado pelo Damian Milton. Damian Milton é um pesquisador que é autista ele mesmo e que observou que a interação entre os autistas acontece normalmente. Então, quando você tá, isso é uma coisa que é muito fácil de observar quando você trabalha nessa área, né? Em qualquer situação, você junta um monte de autistas num lugar, você vai fazer, sei lá, um treinamento de habilidades sociais, ou você está ensinando alguma coisa, o que acaba acontecendo é que juntou os autistas ali, daqui a pouco eles estão ficando amigos entre si, daqui a pouco tem alguém que está namorando, daqui a pouco alguém monta uma empresa, daqui a pouco alguém casa, daqui a pouco alguém divorcia, né? E isso é um fenômeno que, além, por um lado, é fácil de observar, mas a partir do modelo médico estava difícil de explicar. Como que você justifica que um monte de pessoas que teoricamente teriam uma deficiência das habilidades sociais, quando você põe elas todas juntas, subitamente elas descobriram como fazer, né? É uma percepção muito contraditória. Quando eu falo disso, eu sempre brinco que, olha, não é assim que funciona um déficit ou uma deficiência, né? Você não coloca um monte de pessoas cegas numa sala e, de repente, elas todas começam a ver. Então, se isso acontece, a gente começa a desconfiar que talvez não seja bem isso. E além de ter percebido isso, Damian Milton também percebeu que a maioria dos relatos dos autistas não é de que eles não estão entendendo os neurotípicos, mas sim de que os neurotípicos não estão entendendo eles. E essa é uma vivência absolutamente comum na experiência de pessoas autistas, que é, você fala uma coisa, você oferece uma ajuda e as pessoas dizem que você está sendo arrogante. Você responde uma pergunta e as pessoas dizem que você está sendo sem educação. E o autista fica lá assim, ó, sem entender da onde que os neurotípicos estão tirando essas interpretações que não condizem com a realidade, né? Então, a partir dessas observações todas e a partir da reflexão e do estudo sobre o assunto, Damian Milton postulou uma teoria que ficou conhecida como o problema duplo da empatia. Nessa teoria, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que, olha, não é que os autistas tenham déficits de comunicação social, mas os autistas, por alguma razão, eles têm uma forma completamente diferente de exercitar comunicação social. Então, o que o Damian Milton está dizendo é que, de um lado, você tem autistas que têm entre eles um sistema de comunicar pedido de ajuda, de oferecer ajuda, de comunicar empatia, de comunicar intenção de sociabilidade, etc. E do outro lado, você tem os neurotípicos com um sistema completamente diferente de como é que a gente pede ajuda, como é que a gente oferece ajuda, como é que a gente comunica empatia, como é que a gente comunica esse todo de coisas assim. É como se ele estivesse dizendo que os autistas e os neurotipos, eles vêm de fábrica com softwares de sociabilidade diferentes instalados, né? Essa é
uma metáfora que a gente pode fazer. E aí, o que ele vai dizer é que, conforme a gente consegue observar, tanto na vida real, quanto nos estudos e etc., ele vai perceber que autista com autista, todo mundo tem o mesmo sistema de comunicação social, de comunicação de empatia, de sociabilidade em geral, dá tudo certo. Neurotípico com neurotípico, todo mundo tem o mesmo sistema de comunicação de empatia, de sociabilidade em geral, dá tudo certo. Mas quando você tem uma pessoa de um desses grupos colocada sozinha lá do outro grupo, ela vai relatar muita confusão e muito estranhamento. A gente está numa sociedade onde a gente tem muito mais pessoas neurotípicas do que autistas. Então, é muito mais comum a gente encontrar um autista que está sozinho ali no meio de um grupo de neurotípicos do que o contrário. Mas é fácil da gente testar que quando você pega um neurotípico e põe num grupo de autistas, a coisa acontece exatamente igual. Bom, o problema duplo da empatia, essa teoria do Damon Milton, ele tem sido comprovado em estudos desde que o Damon começou a falar disso até hoje, e além disso, é uma teoria que tem um amplo apoio da comunidade de pessoas autistas, na medida em que é exatamente isso que a gente observa na vida. Então, é uma teoria que finalmente explica o que a gente tem na prática, né? A teoria do Damon Milton, ela ainda não oferece, assim, explicações de da onde que saem essas diferenças, né? Quando a gente brinca que o software de sociabilidade que vem instalado é diferente, essa é uma brincadeira, porque não é assim que a coisa acontece, né? A gente não nasce com com esses conhecimentos ou com essas habilidades já pré-instaladas, mas são processos que, em função do tipo de cérebro que a gente tem, a gente tende a desenvolver um jeito de fazer interação social e os neurotípicos tendem a desenvolver um outro. Aqui nesse vídeo, eu vou fazer algumas hipóteses que talvez um dia venham a explicar essas diferenças. Essas hipóteses ainda não são coisas confirmadas, mas são pontos para a gente observar, tanto quando a gente é autista e está tentando comunicar com o neurotípico, quanto quando a gente é neurotípico, está tentando comunicar com o autista, ou se eu sou um profissional que estou atendendo uma pessoa autista, uma pessoa neurotípica, e eles estão precisando entrar em contato um com o outro e interagir, se a gente entende os pontos onde as regras de sociabilidade desses grupos são diferentes, a gente consegue, entre aspas, se traduzir para aquelas pessoas que falam essa outra língua. Então, uma das primeiras possibilidades explicativas para essa diferença é a questão de que o cérebro das pessoas atípicas, os autistas, ele é muito mais interconectado do que os neurotípicos, de modo que os neurotípicos têm facilidade de processar mais de uma coisa ao mesmo tempo, enquanto que o cérebro dos autistas, ele é essencialmente monotarefa. No que isso implica? Implica que quando o autista está conversando, o cérebro dele está focado em uma coisa só, e normalmente essa coisa é o assunto da conversa. Porém, quando o neurotípico está conversando, o cérebro dele, que é capaz de processar múltiplas coisas ao mesmo tempo, ele está processando o assunto da conversa, mas ele também está processando o tom de voz com o qual a pessoa está falando, ele está processando as expressões faciais que essa pessoa está usando, ele está processando os gestos que essa pessoa está usando, etc. Né? Para o neurotípico, tudo isso informa, comunica para ele coisas sobre o tipo de vínculo que essas pessoas que estão conversando têm. Enquanto isso, o autista está lá, o cérebro monotarefa dele, prestando atenção só no assunto. E, por conta disso, o autista não está comunicando nada nesses níveis. É muito comum a gente dizer que pessoas autistas têm pouca expressão facial, têm pouca modulação do tom de voz, usam poucos gestos e etc. E é essencialmente por conta disso. Em tese, não era para dar problema. E não dá quando o autista está conversando com o autista, né? Então, o autista está conversando com o autista, eles estão os dois focados ali no conteúdo da conversa. Agora, eu quero saber se essa pessoa gosta de mim ou não, eu pergunto. E aí, quando isso vira o assunto da conversa, eu consigo saber. Porém, se a gente está falando de um outro assunto, não vai ter nada sendo comunicado para mim nesses outros níveis. Quando o autista conversa com o autista, eles entendem que nada sendo comunicado é informação nenhuma.
Se eu quiser saber, eu pergunto. Porém, quando autista conversa com o neurotípico, em geral, o que acontece é que o neurotípico, quando ele nota a ausência de comunicação nesses outros canais, não tem nada na expressão facial, não tem nada no tom de voz, não tem gesto, não tem nada, para o neurotípico, essa ausência, essa falta, ela é sentida como um sinal de hostilidade. E é por isso que os neurotípicos tendem a interpretar erroneamente comportamentos autistas como comportamentos hostis. E é por isso que o autista fica sem entender da onde que essa pessoa achou que eu estou sendo mal educada. Se eu respondi a pergunta que ela me fez. O que tem de errado com a minha resposta? Ela perguntou tal coisa, eu respondi tal coisa. Para o neurotípico, está faltando um monte de coisa. Para o autista, não está faltando nada. E isso é uma das explicações dessa diferença. Além disso, nós estamos falando de dois grupos de pessoas que têm histórias de vida e de experiência muito diferentes, né? Então, para um autista, a história de vida dele vai ser recheada de experiências desse tipo, de tudo ser muito esquisito, das pessoas reagirem de jeitos estranhos, dele se sentir de uma maneira que ninguém valida. Portanto, para um autista, quando você vira para ele, ele está te contando uma coisa, e aí você fala assim, nossa, eu já passei por isso, olha, comigo aconteceu assim, assado. Para o autista, essa fala é extremamente significativa na comunicação de empatia. Eu estou dizendo para ele que eu entendo o sentimento dele, entendo tanto, e estou tão confirmando para ele que isso que ele vive, isso que ele sente é normal, que eu mesma já passei por isso. Por outro lado, a experiência de vida do neurotípico, que é uma experiência de ter todas as suas visões, as suas percepções, as suas intuições validadas pela sociedade, para o neurotípico, quando você fala assim, ó, eu sei, eu já passei por isso, primeiro, ele não sente que aquilo é validante, porque ele está partindo do princípio que é óbvio, que todo mundo já passou por isso, e ele sente que eu estou tentando sequestrar a atenção na conversa, eu estou tentando puxar a coisa para o meu lado. Então, por exemplo, esse é um exemplo bem comum de autistas tentando comunicar empatia para os neurotípicos e sendo rechaçados, os neurotípicos dizendo que eles são arrogantes, que eles só pensam neles mesmos, que eles querem tudo do jeito dele, que eles ficam recrutando a atenção da conversa sempre de volta para eles, né? Fora isso, a gente também tem o fato de que os neurotípicos, até pela necessidade de sobrevivência na selva, na época em que a gente ainda estava sofrendo seleção natural, né? A gente é um bicho de matilha, o ser humano é um bicho que só sobrevive socialmente. Então, a maioria das pessoas, ou seja, os neurotípicos, eles têm uma forte propensão à conformidade social. O que significa isso? Para o neurotípico, o simples fato de que está todo mundo fazendo uma coisa, para ele, aquilo já é motivo suficiente para ele ir lá e fazer também. Isso é o que explica o comportamento de manada, isso é o que explica moda, uma série de coisas da nossa sociedade é explicada pelo fato de que, para os neurotípicos, quando ele vê todo mundo agindo de um jeito, ele acha natural, normal, ele agir dessa mesma forma. No entanto, os autistas não têm essa mesma propensão. Para o autista, quando ele vê todo mundo agindo de uma forma, se ele não estiver entendendo por que aquilo está acontecendo, não só ele não se sente impelido a ir lá, mas ele também se sente impelido a olhar assim e falar, gente, por que vocês estão fazendo isso? E aí, do ponto de vista do autista, você não está comunicando nada, não está comunicando uma opinião sobre as outras pessoas, você só está dizendo que você não entendeu o que aconteceu. Mas do ponto de vista do neurotípico, essa recusa em se comportar da mesma maneira que todo mundo, e principalmente esse questionamento, faz com que os neurotípicos sintam isso como um comportamento, um comentário que é, de certa forma, hostil, como se fosse uma crítica, como se o autista estivesse dizendo que está todo mundo errado, né? O autista não está dizendo isso, o autista só não entendeu. Então, eu me lembro quando eu era criança e um dia chegava na escola e estava todas as meninas com a bota da Xuxa. E eu não estava com a bota da Xuxa, achava a bota da Xuxa, inclusive, meio esquisita, porque ela era uma bota de amarrar, assim, não era? E, no entanto, e aí se eu vou falar assim, gente, mas por que vocês todas compraram essa bota? As pessoas não estão entendendo que eu estou fazendo uma pergunta real, que eu estou, como todo autista, sendo literal e querendo saber como é que todo mundo descobriu que era para comprar a mesma bota na mesma semana, sabe?
Não, as pessoas neurotípicas sentem isso como uma crítica, como se eu estivesse dizendo para elas que elas estão erradas de usar aquela bota. E, do meu ponto de vista, mesmo que eu diga que eu não gostei da bota, eu não estou dizendo que ninguém está errado de usar a bota. Eu sou eu, vocês são vocês. Para o autista, isso são duas coisas bem diferentes, mas o neurotípico interpreta esse tipo de comentário como crítica. E, para completar a situação, quando a gente fala dos hiperfocos do autista, né, a gente comenta muito, conversa muito sobre o fato de que autistas são pessoas que têm hiperfocos. Então, de repente, o autista encasqueta com o assunto, em outras, para ser mais precisa, o autista se apaixona por um assunto e começa a estudar aquilo assim sem parar, começa a estar sempre querendo fazer aquilo, etc. E cada autista tem o seu hiperfoco, cada autista vai encontrar um prazer extremo em lidar com alguma coisa que seja do seu interesse. Enquanto isso, os neurotípicos, a gente diz que eles não têm hiperfoco, mas isso é uma mentira. Neurotípico tem hiperfoco. A diferença é que todos os neurotípicos têm o mesmo hiperfoco, que é sociabilidade. Então, assim, ó, do ponto de vista de um autista que gosta de, sei lá, foguete, ele preferia estar assistindo um vídeo sobre foguete do que fazendo qualquer outra coisa. Enquanto que os neurotípicos, como todos eles têm um hiperfoco em sociabilidade, ponto de vista deles, eles sempre vão preferir estar batendo papo com as outras pessoas do que fazendo qualquer outra coisa. E eles não conseguem entender por que, que o autista não vem conversar, por que, que o autista não necessita tanto de conversa. E eles não entendem que isso não tem a ver com gostar ou não gostar das pessoas, tem a ver com eu ter um outro hiperfoco e tirar prazer dali, né? Isso já me aconteceu muitas vezes, assim, de eu ser taxada de arrogante ou de chata, porque eu não estou com as pessoas fazendo uma coisa, e aí eu percebo que na leitura dos neurotipos eles sentem que se eu não estou com eles é porque eu não gosto deles, quando na verdade para mim a explicação é bem outra, não é que eu não gosto de vocês, é que eu gosto daquela outra coisa, até gosto de vocês, mas agora eu estou mais afim de ir para lá, né? Então, quando a gente olha para essas questões, embora a gente ainda não tenha assim uma comprovação de que os dois softwares de sociabilidade têm 100% a ver com isso, mas a gente tem indícios muito fortes de que, no mínimo, essas são questões que impactam a maneira dos neurotípicos e dos autistas de funcionar e que começam a ilustrar para a gente um pouco das diferenças entre os estilos de sociabilidade de uns e de outros. E quando a gente pensa sobre isso, a gente começa a entender maneiras de interagir com as pessoas do outro grupo, levando isso em conta e se traduzindo. Mas esse vídeo já está ficando muito comprido, então eu vou deixar essa segunda parte para um outro vídeo. Por hoje já está muito bom. E aí, me diz aqui embaixo uma coisa. Você já conhecia a teoria do Damon Milton? E, se você já conhecia, o que é que você achou dessas hipóteses que eu estou trazendo, do porquê que essa diferença existe? Não esquece de deixar esses comentários, observações e reflexões aqui embaixo nos comentários. Também se lembre de curtir o canal, se inscrever e estar atento, porque daqui a pouco vem mais vídeo por aí. Um abraço para vocês.